Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Olá, meus irmãos. Meu nome é Wildete Carvalho Mairinque, faço parte da Associação Médico Espíritas do Maranhão. E estou muito feliz de estar aqui para conversarmos de um bem tão precioso, a vida, e, como sempre, nós vamos iniciar com uma oração. Então, vamos fechar os nossos olhos para sintonizarmos com a espiritualidade maior, a fim de que estejamos inspirados por eles, nesse momento, a proferir as palavras necessárias para um tema tão importante e de tanto sofrimento, que possamos, através desse momento, alcançar aqueles que estão necessitando ouvir todos os ensinamentos que os Espíritos nos trazem. Sempre tendo a certeza de que não estamos aqui sozinhos e que o Mestre Jesus está sempre conosco. Que assim seja. Então, nosso tema, como falei anteriormente, é sobre a vida, um bem precioso, não desista dela. Quem de nós, ao acordar pela manhã, agradece por mais um dia de vida? Ou será que nós já acordamos pensando nos afazeres, às vezes fazemos uma prece muito rápida e já preocupados com tudo que teremos que fazer nesse dia? Então, é algo que a gente tem que refletir bastante, porque se a gente for lembrar que as pessoas, no dia em que aniversariamos, nos dão parabéns. Por quê? Porque nós merecemos os parabéns por estarmos por mais um ano aqui nesse planeta de provas e expiações, continuando a nossa trajetória de vida, mais um ano de oportunidade que tivemos e que ainda teremos para concluir a nossa evolução, avançar na nossa evolução. Então, quando estamos fazendo essa reflexão, que vale a pena viver, nós temos que entender que é um bem precioso, que foi nos dado de presente. Então, Kardec pergunta aos espíritos: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos respondem: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, esse bem que foi nos dado como direito, nós não podemos fazer qualquer dano. E dentro da perspectiva de um suicídio, que danos nós podemos fazer ao semelhante? Primeiro, não perceber que ele está com essa ideia,
que ele está com esse sofrimento, ou até ficar acusando uma pessoa que está em sofrimento de que ela pode ter força de vontade, que sozinho poderá conseguir. Então, nós temos que ter a tolerância, a paciência e ajudar esse irmão. Todo homem reconhece na lei natural o direito de viver, que traz inscrito na sua consciência. Portanto, o direito desse bem deve ser inteiramente respeitado, a despeito de nossa ignorância nos propósitos divinos. Então, todos nós sabemos que temos esse direito, só que, em determinado momento, a ignorância, nos dois sentidos, de não ter o conhecimento, ser um espírito imaturo, não entender que aquele sofrimento faz parte de um propósito divino, ou a ignorância mesmo de que, mesmo sabendo que existem os propósitos divinos, mas naquela hora o sofrimento é tão grande que a pessoa ignora, esquece que é necessário para a sua evolução. Eu trouxe aqui esse símbolo que é do mês de setembro amarelo, que é a fita da consciência, ou também chamado de laço solidário, que é para mostrar que estamos apoiando uma causa, aumentar a consciência por uma causa. Então, cores e padrões são diferentes, associados a cada situação. Então, o amarelo é o setembro, combate ao suicídio. No próximo mês, outubro, temos outubro rosa, o lacinho é rosa, combate ao câncer de mama, e assim sucessivamente. A cor amarela significa luz, calor, descontração, otimismo e alegria, que é tudo que uma pessoa que está em sofrimento profundo precisa para tirar a ideação suicida. E essa fita, ela nos remota justamente a esse entrecruzamento, o nosso abraço solidário, e ela surgiu nos Estados Unidos após o suicídio de um menino de 17 anos, e que as pessoas começaram a colocar laços na sua sepultura para dizer que estavam solidários à dor daquela família. E comecemos, então, nos conscientizando do quanto é sofrido, o quanto o mundo está sendo atingido por esse problema tão grave. Então, entre 2010 e 2019, ocorreram no Brasil 112.230 mortes por suicídio, com aumento de 43% no número anual de mortes. Ou seja, em 9 anos, foi aumentando, em média, 43%, chegando nesse número exorbitante de mortes por suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, e a cada 45 minutos ocorre um suicídio no Brasil. Ou seja, enquanto estamos aqui conversando, cerca de 60 pessoas estão se suicidando no mundo, e dessas 60, pelo menos uma é no nosso país. Entre 15 a 29 anos de idade, o suicídio é a quarta causa de morte, depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal, isso no Brasil. A tuberculose ainda é uma doença que mata muitos jovens, adultos jovens, estão mais expostos ao bacilo e, às vezes, não procuram aderir ao tratamento. E a violência interpessoal, como nós sabemos, é algo bastante vigente em nosso país. A cada 10 suicídios, acontece 40 a 60 tentativas. Então, se nós formos pensar, a pessoa que está determinada a cometer esse ato, ela tentou várias vezes. E a gente, mesmo assim, não consegue evitar.
De cada suicídio, 6 a 10 outras pessoas são impactadas. E esses estudos todos, esses dados, vieram desse documento da Organização Mundial de Saúde, que foi divulgado em 2019. 6 a 10 outras pessoas impactadas ali próximas, né, da pessoa que cometeu esse ato. Mas acredito que impacta muito mais pessoas, porque quando a gente ouve uma notícia de que que houve um suicídio, mesmo que nós não conheçamos a pessoa, a gente sente aquele impacto. Então, essa repercussão é muito maior. E uma questão que tem se falado muito é se durante a pandemia, já que as pessoas iriam ficar em casa, confinadas, e com certeza haveria muita irritabilidade, isso até já foi feito estudos em animais, né, de que se tiver todo mundo muito juntinho, a aglomeração determina irritabilidade e, consequentemente, transtornos mentais podem se desencadear e a pessoa achar que não vale a pena estar vivendo, outros por temor de irem para um hospital, aquela imagem de ser entubado, tudo aquilo poderia causar. Mas, no geral, houve uma diminuição de 13% na taxa de suicídios no Brasil durante a pandemia, né, que não acabou ainda, mas que na fase pior foi essa avaliação. Mas, em algumas regiões, aconteceu um excesso de suicídios. Homens acima de 60 anos, por exemplo, na região norte, houve um aumento de 26%. Mulheres com mais de 60 anos no Nordeste, e entre 30 e 59 anos na região norte, houve um aumento de 40%. Esses dados são da Fiocruz, da Amazônia e do Ceará. Nós sempre que ouvimos uma notícia de um suicídio, nós também ouvimos de pessoas próximas algumas conjecturas, algumas avaliações, e às vezes essas pessoas nem são conhecedoras do problema. Então, nós trouxemos aqui mitos e verdades para que haja um esclarecimento sobre isso. Então, o primeiro mito é de que pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. E aí tem aquele aforismo que só diz assim que cão que ladra não morde, e aí começam a achar também que a pessoa está dizendo que vai se matar, mas que é só uma questão de chamar atenção e que não vai acontecer. Mas, na verdade, a maioria das pessoas que fala sobre suicídio chega ao ato, sim. Outra, que a maioria dos suicídios acontece repentinamente sem aviso. Não, não é verdade. A pessoa que vai se suicidar, ela está com aquela ideia há muito tempo. E ela, uma hora ou outra, ela deixa escapar uma alteração do comportamento, de uma palavra, porém, a gente, às vezes, não percebe. E ninguém pode se culpar por isso, só tem que prestar mais atenção. Alguém com propensão ao suicídio está determinada a morrer. A gente pensa que sim, né? Acabei de falar que a pessoa vem pensando naquilo o tempo todo. Mas existem momentos de ambivalência. A pessoa, às vezes, pensa que pode ter uma chance, que pode melhorar, a situação pode melhorar, e aí, determinada situação acontece, e ela, naquele momento, sucumbe. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Mais de 70% dos suicidas têm alguma alteração, como nós vamos ver daqui a pouco, depressão, transtorno bipolar, mas nem todos. Existem pessoas que pensam em suicídio, irmãozinhos que já se suicidaram e que não tinham transtornos mentais. Eles estavam apenas passando por um momento de intenso sofrimento, insuportável. E
chegaram a esse ato. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato, isso é muito divulgado, não vamos falar esse assunto, pode ser que essa pessoa está ali meio depressiva, aí a gente vai falar de suicídio perto dela, ela tem a ideia de, não é assim que acontece. Porque se você for conversar com a pessoa, pode fazer com que ela se sinta acolhida, que ela tenha oportunidade, inclusive, de procurar ajuda. Os médicos, os especialistas, os psiquiatras, os psicólogos, eles têm que conversar sobre suicídio quando eles observam alguma tendência naquela pessoa que está com alguma uma depressão, ou tem um diagnóstico de transtorno bipolar, ou que não tenha transtorno nenhum, mas que está emocionalmente instável. E tem que ter aquela forma de perguntar, né? Se você acha que a vida não está valendo a pena, você já pensou que não que seria melhor você não estar mais aqui entre nós? Quer dizer, uma maneira de falar, sim, e trazer a pessoa para aquele momento, de que, se ela responder que sim, você diz, vamos, então, conversar mais profundamente sobre isso, não é? E ficar observando, até mesmo dar um aviso, um alerta para a família sobre aquela situação. E, por último, diz aqui que o suicídio é um ato de covardia, ou de coragem, ou falta de Deus no coração. Então, as pessoas dizem que quem se suicidou foi um covarde que não soube enfrentar os problemas. Ou dizem que é muita coragem da pessoa de se suicidar. E outros dizem que é falta de Deus no coração. Mas não é nada disso. É um ato de desespero, de quem já não percebe alternativas, não sabe mais como lidar com a dor. Quais são as condições de risco? O que a gente pode prestar atenção, em que situações uma pessoa pode achar que dar cabo da vida pode ser a resolução de tudo? Claro que as doenças mentais. E delas, as que mais levam é a depressão e o transtorno bipolar. A depressão, como sabemos, a pessoa não encontra mais sentido para viver. E o transtorno bipolar, porque é caracterizado por uma impulsividade. A pessoa está naquele momento de extremo desgosto e raiva de si mesmo, que não deu certo, e toma por impulso aquele ato. Abusos de toda forma, né? Abusos sexuais na infância ou na adolescência, ou mesmo na fase adulta, abusos psicológicos, pressões, e a falta de sentido existencial. As pessoas não encontram, em determinado momento, nada de objetivo de vida. Personalidade impulsiva, que não obrigatoriamente faz parte do transtorno bipolar. Tem pessoas que têm uma personalidade impulsiva e que, naquele momento de desgosto, comete o suicídio. O materialismo severo, né, as pessoas que não entendem que a vida não é só aqui. Solidão. Então, muitas vezes, a pessoa não tem com quem conversar e vai ficando ali tristonha, às vezes nem chega a ter exatamente uma depressão, mas pode ter aquela ideia de que não tem mais nada para fazer. Enfermidades incuráveis, as pessoas acham que o diagnóstico de um câncer ou de algumas outras doenças degenerativas, e que essa pessoa vai sofrer muito, e se eu tenho que sofrer tanto e até causar sofrimento aos meus, e vou dar muito trabalho, então a pessoa acha que o melhor. E alguns países têm regra, aceitam, né, o suicídio assistido, inclusive. Perdas afetivas,
a gente ouve falar muito, né, principalmente jovens e adolescentes que terminaram uma relação e acham que não tem mais futuro, não tem mais vida. Alcoolismo, drogadição, pobreza extrema. Esses são problemas que envolvem toda a sociedade, né? Fanatismo religioso. Nós temos notícias, casos de suicídio em massa devido ao fanatismo religioso. Obsessão de espíritos, e esse aqui cabe até a gente conversar mais um pouquinho sobre isso. Muitos espíritas, e até quem não é espírita, mas que é espiritualista, acredita que nós estamos o tempo todo sofrendo influências dos espíritos, pensam que toda pessoa que se suicida, ela está obsediada. Pode acontecer, mas como nós vimos até agora, tem várias outras situações que levam uma pessoa a se suicidar. A obsessão, para chegar a esse ponto, tem várias formas, várias situações. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode ter uma doença mental, que ela veio programada na sua consciência por transgressões de outras encarnações, e ela vem com um transtorno mental por causa da culpa, e ela então nasce naquela família que tem já a genética para aquele transtorno mental. Então, essa pessoa pode se suicidar puramente pelo seu transtorno mental, como eu falei, depressão e transtorno bipolar, que são as mais comuns. Porém, pelo fato dela ter um transtorno, um desequilíbrio mental, ela tem mais facilidade de sintonizar com seus inimigos de outras vidas e ocorre, então, a soma da doença com a obsessão. Mas pode uma pessoa ser saudável, do ponto de vista mental, e sofrer, sim, um processo obsessivo, e sabemos que os inimigos estão à espreita, baixou a guarda algum momento, por um ato, por uns pensamentos, e aquela pessoa está naquela fase em que o obsessor acopla. E em determinadas situações, principalmente quando a gente faz atendimento fraterno, a gente ouve uma pessoa dizendo assim: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu amo minha família, eu não gostaria de partir agora. Mas tem um pensamento recorrente, como se fosse uma ordem, me dando uma ordem de que é melhor eu me matar. Então, isso é obsessão. É obsessão pura, e a pessoa tem que entrar em tratamento e todo, como a gente sabe que o tratamento principal contra o obsessor é a reforma íntima. E aí nós vimos que muitas dessas situações que levam as pessoas a cometer o suicídio, elas não são problemas individuais, é uma questão social, e somos todos responsáveis. Essa figura mostra, assim, um quebra-cabeça, né? A vida é um quebra-cabeças. Às vezes a gente não entende onde encaixar certas peças, aqueles problemas, aquelas tribulações, a gente acha que, por que eu tenho que passar por isso? E aí a gente tem que pedir ajuda, e nós todos somos, então, responsáveis uns pelos outros. E por que é uma questão social? Nós vimos pobreza extrema, alcoolismo, drogadição, são questões sociais que o poder público tem que ajudar a resolver através não só de campanhas, como de resoluções de moradia, de geração de emprego, que nós vimos que pobreza extrema também é uma causa. E o que o Espiritismo nos esclarece sobre isso, sobre a questão mesmo do suicídio? Kardec pergunta aos espíritos, na questão 944, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito.
o suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Aí a gente pensaria, e Kardec pensou logo, nossa, suicídio não é voluntário? E ele perguntou, o suicídio não é sempre voluntário? A resposta é, o louco que se mata não sabe o que faz. Então, é aquele que tem a alteração mental, a doença, né, que fez com que ele perdesse o sentido da vida, perdesse aquele bem maior, perdesse a valorização da vida. Então, esse que cometeu esse ato dessa forma, ele não sabe o que faz. Então, não foi exatamente voluntário, como eu falei ainda há pouco, um caso de obsessão também. Então, o obsediado, ele não gostaria de morrer, mas existe um obsessor ali, dando aquela ideia de que ele deve se suicidar. Certamente, esse terá um atenuante por ter se suicidado. O maior problema é que uma pessoa que tentou suicídio e não conseguiu, os familiares e até mesmo os irmãos que conseguiram, que já estão no mundo espiritual, é enfrentado através dessa condenação. Todas as religiões. Algumas religiões falam que vai para o inferno, nós espíritas falamos que o suicida está no vale dos suicidas, no umbral, e a gente sabe que isso pode acontecer realmente. Porém, nós temos que entender que Deus é todo amor e bondade, e não vai permitir que isso fique para a eternidade, o espírito sofrer por todo o tempo. Continuando sobre o desgosto pela vida, Kardec ainda pergunta aos espíritos, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Aí os espíritos respondem, efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade, ou seja, a pessoa já tem tudo, por isso que pessoas de classes altas se suicidam, pessoas que vivem em países evoluídos, países que têm progresso total, né, países desenvolvidos, essas pessoas se suicidam. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. É aquele que aceita os desígnios de Deus, a providência divina, que aceita a sua encarnação do modo como foi programada enquanto estava na erraticidade. Porque nós sabemos que nós viemos para esse mundo de provas e expiações, a maioria de nós pedindo muito para vir, para continuar a nossa trajetória rumo à evolução. E as pessoas, às vezes, vivem se reclamando do trabalho, da vida, e isso é uma das situações que permitem um processo obsessivo começar, a ponto de chegar no suicídio. Resumindo, tudo isso que nós falamos é porque as pessoas têm um desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina, ou seja, o sofrimento que nós estamos passando faz parte da justiça e da misericórdia. Parece antagônico dizermos que o sofrimento é misericórdia. É, porque através do sofrimento nós vamos resgatar. Quando nós devemos uma prestação de algo que compramos, nós não temos que pagar até o fim e ficar livre daquela dívida, pois assim é.
a nossa trajetória aqui nesse planeta. E como nós podemos ajudar? Existe a campanha, muitos de nós participamos, colocamos a roupa amarela, vamos para atos e passeatas, mas o que podemos fazer? E aqui, Dr. Edwin Scheidman, que é um psicólogo, ele desencarnou recentemente, psicólogo que mais estudou sobre suicídio, americano ele diz que a melhor forma de entender o suicídio não é estudando só o cérebro, ou seja, o mecanismo pelo qual a pessoa vai, né, cientificamente chegar ao ponto de se suicidar. É importante, porque em determinadas situações, como eu falei, são patologias mesmo, que necessitam de tratamento medicamentoso, e esse é o primeiro que se procura quando a pessoa tem, a gente detecta que a pessoa tem um desequilíbrio emocional, não é? Mas não basta só o medicamento, esse estudo do cérebro, e sim as emoções. As perguntas a fazer são: onde dói? E como posso ajudá-lo? E a dor é na alma, é a dor mais difícil de ser curada. Remédio algum tem mecanismo analgésico da alma. Uma pessoa que pensa em suicidar, ela não quer desistir da vida, como eu falei, ela tem até momentos de ambivalência, mas ela quer matar o que a faz sofrer. É preciso ficar atenta aos sinais de risco, mesmo que não sejam tão claros. Às vezes, uma palavrinha que a pessoa fala ali, uma vez num atendimento fraterno, no final, a pessoa falou assim: eu só vivo por causa dos meus filhos, e se eu soubesse que alguém cuidaria deles, eu não teria sentido nenhum para viver. E essa pessoa não falou claramente que gostaria de se suicidar, mas aquilo dá um alerta. A melhor maneira de ajudar é ouvir a pessoa de forma respeitosa, tentar compreendê-la pelo ponto de vista dela e buscar uma solução junto com ela. A pessoa saiba que nós estamos ali em parceria. Julgar, criticar e desrespeitar quem está nessa condição só serve para aumentar o sofrimento. Quando o assunto é suicídio, todas as faixas etárias merecem atenção. Tem gente que acha que uma pessoa idosa, bem idosa, por já estar, né, cronologicamente próximo ao final da sua etapa aqui nesse planeta, ela não se suicida. Suicida sim. Porque, como a gente disse, é o auge do sofrimento, e isso pode acontecer em qualquer idade. Crianças se suicidam. A prevenção, então, vem de uma educação afetiva, como nós já falamos, né? A pessoa se sentir importante, que ela é útil. A pessoa procurar um sentido existencial, temos que estimular essa pessoa a ter um projeto de vida, a ela ter um pouco mais de resiliência, ou seja, ela superar aqueles problemas através de um projeto de vida, seja ele de uma obra social, a pessoa ser um voluntário. O trabalho voluntário é curativo. Se essa pessoa que está em intenso sofrimento, ela vê pessoas que estão em sofrimentos iguais aos dela, ou até pior, e que ela pode ajudar de alguma forma, ou material, ou mesmo com uma palavra, ou mesmo com ajuda mesmo de trabalho, essa pessoa vai desistir daquela ideia. E a espiritualidade, a gente sabe que muitos religiosos não têm a espiritualidade dentro de si. Então, a pessoa às vezes está frequentando alguma religião, mas ela não conseguiu internalizar que nós somos eternos, que nós precisamos ter um momento, todos os dias, desse contato transcendente, essa conexão com o alto, para nos dar aquele apoio que muitas vezes
nós não encontramos entre os que estão próximos de nós, os encarnados. Para Kardec, a prevenção do suicídio é o conhecimento da imortalidade do espírito, porque se a pessoa que está com essa ideia, ela entender que o sofrimento não vai acabar, que ela é eterna e que vai piorar ela fazer esse ato, então ela vai desistir dessa situação. Existe esse livro, né, que muitos já devem ter lido, e é muito divulgado, porque é um livro muito forte sobre um suicida. O Camilo Cândido Botelho, através de Ivone do Amaral Pereira, conta tudo que ele passou de sofrimento devido ao suicídio. Então, tudo começa com transgressões de outras encarnações, e nessa determinada encarnação que ele se suicida, ele vem já com a lei da causa e efeito, porque ele vem com problemas visuais e muito sofrimento, e ele então desiste, ele dá um tiro na cabeça. E lá, no mundo espiritual, ele tem sofrimento, assim, que a gente lendo ou ouvindo, ele existe em radionovela, esse livro, e ele é algo que deixa a gente muito chocado. Eu até aconselho, assim, as pessoas que tiveram algum parente ou conhecido ainda não ler esse livro enquanto não tiverem entendimento da doutrina espírita. E aí, do momento em que ele tem a conscientização do que ele fez, o arrependimento, aí vem o socorro. Ele, então, é dirigido para o estudo, para o trabalho, e, ao final, ele tem a oportunidade da reencarnação. Outros conhecimentos sobre o suicídio tem em vários livros espíritas, O Céu e o Inferno. Na Revista Espírita tem entrevistas nessa de 1862, Kardec faz entrevistas com irmãozinhos suicidas, e a conclusão, principalmente nessas três referências, Missionários da Luz tem um capítulo de um resgate belíssimo de um suicida. E a conclusão dos três, principalmente desses três, é que nem todo suicida passa aquele sofrimento todo que o Camilo relata em Memórias do Suicida. E que doenças mentais, problemas sociais e, sobretudo, o avanço do materialismo e a falta de perspectiva existencial foram as causas dentro dessa pesquisa que Kardec fez com as entrevistas nessa Revista Espírita que ele publicou em 1862. Como nós vimos doenças mentais, realmente, outros estudos mostram os problemas sociais, que nós vimos também, o materialismo, que é algo que a humanidade, mesmo depois de mais de 2000 anos da mensagem de Jesus, ainda continua batendo nessa mesma tecla, né, do aqui e agora, do ter, não só ter coisas materiais mesmo, mas como ter as pessoas, e aí quando perde um ente querido por morte, quando separa, quando termina uma relação, a pessoa fica com esse sofrimento até tentar contra a própria vida. E a falta de perspectiva existencial. A conclusão de Kardec nessas entrevistas que ele fez foram essas. E, gente, nós temos que entender, então, que o espírito que se suicidou, ele é um sofredor. Ele já era um sofredor aqui na Terra. E não foi suficientemente visto, socorrido, amparado. Quem fala isso é Dora Encontre, que é uma jornalista, pedagoga da USP, e ela
é uma divulgadora da doutrina espírita, ela tem dado para que nas universidades, inclusive, seja adotado algum conhecimento, porque nós sabemos que os jovens têm uma prevalência muito grande nesse ato. Chico Xavier deixou uma mensagem muito interessante para que nós façamos nossa reflexão. Vivemos como criaturas que se suicidam pouco a pouco, todo dia um suicídiozinho. Um ato de rebeldia, uma reclamação indébita, um ponto de vista infeliz. Atraímos vibrações negativas e operamos sobre nós esse suicídio lento, indireto. Então, nós, às vezes, não conseguimos nos libertar de vícios e vamos, como ocorreu com André Luiz, nos tornando suicidas indiretos, né? Todos que leram ou viram o filme sabem que ele foi chamado de suicida no momento em que ele chegou no mundo espiritual e ele inicialmente não entendeu. E depois ele compreendeu que o fato dele não ter se cuidado da doença que o infligia, ele foi considerado um suicida. Então, o autocuidado é muito importante, libertar dos vícios e principalmente da irresponsabilidade, né? A bebida enquanto está dirigindo, e aí, com todas essas situações, nós podemos atrair as vibrações negativas, como diz aqui nosso querido Chico, e como nós já falamos que os obsessores estão sempre à espreita, e pode estragar essa nossa oportunidade de evolução, esse bem maior que é a vida. Algo que nós temos que trabalhar muito é o perdão. Aqueles que já tiveram amigos, família, alguém de sua família que suicidou, é muito comum dizer, por que você fez isso comigo, não é, e tal. Então, gente, vamos pensar no perdão. Procurar entender os motivos que o levaram a esse sofrimento, a esse ato tão terrível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos amar até aqueles que nos causaram tristeza, nos causaram danos. E o auto-perdão nós temos também que praticar. A culpa é uma das causas dos nossos desequilíbrios emocionais, das nossas tristezas, e nós temos que ter esse sorriso que Jesus sempre teve e tem para nós. Esse é o número em que nós podemos ajudar pessoas, né? Dar um número a essas pessoas que estão com essa ideação, ou os que já tentaram, para que nós possamos conseguir evitar mais uma vítima de suicídio. E a melhor maneira de vencer o suicídio é o amor. Aqui nosso querido Divaldo Franco nos deixa essa mensagem, como nós temos falado. A compreensão, o entendimento de que aquela pessoa não é fraca, de que ela precisa de ajuda e de que estamos ao lado dela. Paz e luz para todos. Obrigada. E então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e agradecer mais essa oportunidade de estarmos falando das coisas do Espírito, dos momentos em que podemos estar fragilizados, qualquer um de nós, que tenhamos todos os dias uma ideia e uma palavra de agradecimento pelo dom da vida,
porque é a oportunidade que temos maior de chegar à evolução tão desejada e viver num mundo melhor. Que assim seja.